aí pessoal, aqui é o Arthur, professor de Geografia, e a nossa aula hoje vai ser sobre climogramas. Pessoal, você sabe o que é climograma? Climograma é aquele gráfico que mostra a variação de chuvas e de temperatura em determinado tipo climático. Observem bem o gráfico que está aqui ao lado. Vejam que embaixo do gráfico aparecem os meses do ano, de janeiro até dezembro. Vejam que esse gráfico também apresenta uma linha. Essa linha ela indica a variação de temperatura ao longo do ano. E geralmente o que a linha mostra é a temperatura média de cada mês. Já as barras que vocês estão vendo nesse gráfico, elas mostram a variação de chuvas ao longo do ano. Cada barra indica as chuvas do mês respectivo. Observem que esse gráfico também apresenta informações do lado direito e do lado esquerdo. De um dos lados estão os valores em milímetros. É por esses valores que vocês vão medir a quantidade de chuva em cada uma das barrinhas. Já do outro lado, nós temos os valores em graus Celsius, que obviamente vai indicar a variação de temperatura ao longo do ano. A partir do climograma, a gente pode identificar algumas características importantes de cada tipo climático. Por exemplo, se o clima ele apresenta alguma estação chuvosa, seja o verão ou seja o inverno, isso vai ser identificado no gráfico. Da mesma forma, a gente vai poder identificar se a temperatura apresenta grande variação ao longo do ano ou pequena variação. Essas são informações básicas de um climograma. A partir de tudo isso que eu disse para vocês, vocês terão condições de interpretá-lo de uma maneira adequada. Agora eu vou fazer um pequeno desafio para vocês. Observem o climograma que está aqui do meu lado. Vejam que não tem a indicação do local que ele representa. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: será que dá, a partir do climograma que está aqui do meu lado, identificar o hemisfério que ele está representando? Vejam bem, eu não estou avaliando o tipo de clima, eu só quero saber o hemisfério que ele representa. Vou dar um pequeno tempinho para vocês pensarem no assunto. Fechou? Deu agora? Então tá. Então vamos pensar no seguinte. Vocês, a partir desses dados, receberam a incumbência de descobrir o hemisfério que esse climograma representa. Qual a informação que vocês tiveram que levar em consideração para identificar o hemisfério? Isso mesmo, foi a temperatura. Excetuando o clima equatorial, que apresenta temperaturas mais ou menos constantes ao longo do ano, a gente tem que lembrar o seguinte: o verão tem temperaturas mais altas e o inverno tem temperaturas mais baixas, independente do tipo climático, excetuando o equatorial. Então, no tropical, a temperatura vai ser um pouco mais alta no verão. Se for temperado, a diferença entre verão e inverno vai ser maior. Se for no clima polar, vai ser maior ainda. Então, nós temos que pensar o seguinte: se no hemisfério sul o verão ocorre em dezembro, janeiro e fevereiro, logicamente a linha que marca a temperatura, que indica a temperatura, deverá estar mais alta nesses meses do ano. E lá no meio do ano, que é quando ocorre o inverno, a linha tem que estar mais baixa. Já no hemisfério norte é o contrário. O verão ocorre em junho, julho e agosto. Então é nesses meses do ano que a temperatura tem que estar mais alta. Parafraseando um grande colega meu, também professor de geografia, a gente pode dizer que no hemisfério sul o gráfico sorri e no hemisfério norte o gráfico está emburradinho. Pronto, galera! Vocês viram como é fácil interpretar o climograma? Então continue acompanhando as nossas aulas, dê aquela curtida se vocês gostaram do vídeo e até a próxima! Um grande colega meu, também professor de geografia, a gente pode dizer que no hemisfério sul o gráfico sorri e no hemisfério norte o gráfico está emburradinho.